Justiça Jovem Spectros foi encerrada e já deixou todo mundo com saudade por causa daquele final extraordinário envolvendo o Lord Zod e o Darkseid com as suas novas fúrias, a Black Mary e a Supergirl. Foram 26 episódios divididos em 6 sagas. Aliás, essa quarta saga foi extremamente inovadora porque eles criaram esse formato de temporada que até então eu não tinha visto em lugar nenhum. Você fazer pequenos arcos fechados e desenvolver ele em 4, 5 episódios para no final todos esses mini arcos convergirem numa grande saga final. Olha, isso eu acho que eu nunca tinha visto numa animação ou mesmo numa série. Ótimo trabalho, pessoal. Então Justiça Jovem inovou nessa temporada, ao mesmo tempo que continuou cuidando dos personagens que todo mundo gosta, desenvolveu eles, criou novas tramas, desenvolveu ainda mais esse universo e fez todo mundo amar novamente o universo da Terra 16. Que muitas pessoas consideram o melhor universo animado que a DC já fez. Eu, inclusive, acho isso. Não acho que Justiça Jovem seja melhor que Batman Animated Series, mas em termos de universo da DC, do que pode acontecer, do jeito que a gente fica surpreso com algumas mortes, o desenrolar da trama, eu acho sim que o universo da Justiça Jovem é o melhor universo animado que a DC já fez. Mas, por causa dessa temporada 4 ter sido tão boa, o pessoal já começou a fazer as comparações com a primeira temporada. E se de fato a temporada 4 é a melhor temporada de todas. E assim, será que é mesmo? Porque assim, no primeiro momento, quando a gente termina de assistir a temporada 4, a gente já sai naquele hype querendo dizer, né, que é a melhor temporada de todos os tempos. Olha esse final, olha esse Zod, olha esse Superman, esse Superboy. Mas entendi a referência e concordo com você. Sabe, a gente tá no momento da adrenalina pós-episódio e já quer julgar. Então eu decidi ir atrás dos principais episódios da primeira temporada para poder fazer uma comparação justa. E assim, depois de assistir metade dos episódios da primeira temporada, os principais, é muito legal ver como que a animação mudou desde então. Porque na primeira temporada a gente vê esses jovens de 16 anos formando a equipe e secretamente uma nova ameaça surgindo por trás, que era a Entidade Luz. E toda a primeira temporada vai se desenrolando pra gente descobrir os membros da Luz, ao mesmo tempo que tem aquele negócio de que tem um membro que tá traindo a equipe. E ao longo de toda a temporada, os escritores vão desenvolvendo esses tópicos, mas ao mesmo tempo desenvolve a equipe, cria a relação que a gente conhece a partir de então e vai criando uma tensão que vai escalonando pra cima até a gente chegar nos últimos episódios, que são espetaculares. Ali o último episódio que a equipe enfrenta a Liga da Justiça Controlada, tá louco, mano. Aquilo dali é espetacular. Espetacular. Sem falar que tematicamente é perfeito pro encerramento da primeira temporada. Porque o primeiro episódio já começa com os ajudantes querendo ser notados pelos heróis da Liga. Eles queriam ser notados e que eles tivessem mais relevância nos assuntos da Liga. E no final da primeira temporada, depois de toda essa jornada de 26 episódios, eles estão enfrentando a Liga, que está sendo controlada. Então isso é uma jornada absolutamente perfeita para todos os personagens. E agora quando a gente olha a temporada 4 e o formato da temporada que é diferente, porque ao contrário da temporada 1, os riscos que os personagens estão sofrendo ali na temporada 4, eles vão subindo e aí eles descem com uma nova mini temporada. E daí eles sobem de novo e cai, sobe, cai, sobe, cai e no final eles sobem, sobe, sobe. Essa acaba sendo a grande diferença. Gabriel, mas existe um formato que é melhor? Não, na minha opinião, os dois formatos têm seus pontos positivos e os seus pontos negativos. O formato individual da temporada 4 permite fazer uma história mais fechada para um determinado personagem e ter um início, meio e fim mais claro. E a gente entenda melhor as dores daquele personagem. O que ele tá passando, quais são os problemas e como que ele vai resolver isso. Enquanto que o formato da temporada 1, ele precisa dosar tudo ao mesmo tempo. Então, num episódio você vai ter um momento ali para desenvolver a Megan com o Superboy. Num outro episódio você vai focar ali a Artemis com o Kid Flash. Num outro você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas você não vai poder se dedicar totalmente só para fazer isso. Mas, em compensação, você pode ter episódios mais dinâmicos nesse formato. Porque como você não tá preso a uma história de 4, 5 episódios, você pode fazer histórias de 2, 3 episódios e histórias mais envolventes voltadas para ação. E é esse o grande ponto positivo da temporada 1 em relação à temporada 4. Tá perfeito pra mim.
em termos de cenas de ação, lutas da equipe, set pieces ali pra equipe lutar, não tem comparação. A temporada 1, ela é infinitamente superior à temporada 4. Você vê isso na animação, nas lutas, no jeito que o Superboy luta. Pô, aquela luta final dele com o Superman é extraordinária. A temporada 4 queria ter o orçamento da temporada 1. E talvez se eles tivessem o orçamento da temporada 1, eles conseguissem fazer muito melhor. Talvez as circunstâncias da história seriam diferentes. Talvez eles tivessem privilegiado mais cenas de ação. E como eles sabiam que tinha um pouco orçamento, eles quiseram focar numa história mais individual, um pouco mais parada, para focar nos personagens e compensar com uma boa história, já que eles não tinham dinheiro para fazer cenas de ação. Já na temporada 1, o orçamento deveria ser muito maior, cena de ação para todos os lados, super lutas da equipe, dinâmica, indo de um lado para o outro, luz, Liga da Injustiça. Simplesmente, nesse ponto, para mim, não tem comparação. A temporada 1 é superior que a temporada 4. E assim, ó, por mais que eu também ame o formato da temporada 4, de ter mini arcos focados nos personagens, eu acho que isso funcionou muito bem para a temporada 4. Mas quando a gente volta ali para a temporada 1 e a gente vê o desenvolvimento de toda a equipe, parece que toda a história acaba sendo mais orgânica e você não tem a sensação que nenhum personagem ficou de lado. Ao contrário da temporada 4. Porque a temporada 4 eu senti que alguns personagens ficaram um pouco de lado, apesar deles terem arcos individuais. Por exemplo, a Rocket e o Asa Noturna. Esses são dois personagens que eu senti que o arco poderia ter sido um pouco maior. Poderiam ter dado mais tempo para esses personagens. O arco da Rocket de Nova Gênesis, no papel, é ótimo. De que ela tá com uma vida dividida ali com o filho, a Liga da Justiça. Ela não consegue encontrar um equilíbrio com isso. E é através da missão, encontrando ali o Orion, que ela entende, né, como equilibrar isso. Pô, no papel, extraordinário esse arco. O problema é que esse é um arco que acaba focando muito no Razor ali, que aparece no episódio 2 dessa saga. E nesse episódio o foco é total no Razor. E no outro episódio o foco é total na revelação do Lord Zod. Então a gente não tem muito espaço para desenvolver as angústias, os problemas da Rocket. A gente entende o que ela tá passando, a gente vê o desenvolvimento, a gente vê a intenção. Mas na hora de mostrar, eu acho que eles não conseguem desenvolver plenamente esse arco para ser um dos melhores arcos, porque ele tinha potencial para ser um dos melhores arcos. E o mesmo pode ser dito do Asa Noturna, porque o arco do Asa Noturna não é exatamente o arco do Asa Noturna. É um arco que lembra os primeiros arcos da Justiça Jovem da temporada 1. A gente pode incluir você no show. Não. E é exatamente por isso que o último arco, ele acaba sendo um dos meus favoritos. Porque ele retoma aquela dinâmica das primeiras temporadas, que o foco é a equipe junta e principalmente na cena de ação final da temporada, que com certeza é uma grande homenagem à primeira temporada, de como que as cenas de ação ocorriam na primeira temporada. Contudo, não entendam isso como uma crítica ao formato da temporada 4, porque eu ainda acho que esse formato, ele foi muito inteligente. Porque ali a terceira temporada, que foi muito criticada por algumas pessoas, não por mim, porque eu gosto da terceira temporada, mas o pessoal não gostou daquela temporada por não focar muito nos membros originais da Justiça Jovem, e sim focar nos outsiders, né, nos renegados. Mas a questão ali da terceira temporada é que a equipe original, ela já estava meio que em outro momento da vida deles. Eles não eram mais aqueles adolescentes de 16 anos com a equipe subordinados à Liga da Justiça. Eles já estavam num outro momento que eles podiam ter suas próprias missões. Então, para a terceira temporada, fazia sentido criar uma outra equipe para tentar repetir o formato da primeira temporada. Para a grande maioria das pessoas, não funcionou. Então os produtores do desenho sabiamente entenderam o que deu errado na terceira temporada e decidiram corrigir isso, voltando o foco na equipe original. E beleza, ótima ideia. Só que eles não podiam simplesmente pegar a equipe original e jogar eles ali num monte de missão aleatória, como acontecia na primeira temporada. E sabe por quê? Porque o desenho não é sobre isso, gente. O desenho não é sobre as missões da Justiça Jovem. O desenho é sobre crescimento dos heróis. Colocar os personagens nos mesmos dilemas da primeira temporada não adianta. E é por isso que essa temporada 4, ela é genial, porque ela consegue encaixar muito bem aquele momento das nossas vidas
que a gente não tem mais o contato com aqueles amigos antigos, mas eventualmente a gente pode conversar com eles de vez em quando. Mas que a gente não tá 100% unido o tempo todo, indo pra um monte de lugar, um monte de festa, não sei o quê. Não, é um outro momento. E o desenho entende isso. E eles endereçam esses novos problemas, desenvolvendo através de arcos individuais. E isso, gente, é genial, porque faz sentido pra história, faz sentido pros personagens. A equipe foi formada na primeira temporada, ela já estava mais amadurecida na segunda, na terceira ela estava com outras coisas, e na quarta ela foi se reformando para chegar no último arco da temporada 4 e eles se juntarem de uma forma absolutamente orgânica. E não uma coisa forçada do tipo, temos uma missão aqui em Kandak, vamos juntar todo mundo e ir lá salvar não sei o quê. Não, gente, eles quiseram fazer arcos individuais que lentamente eles vão progredindo para algo maior no final da temporada. E isso deu muito certo. É por isso que eu digo, os dois formatos, temporada 1 e temporada 4, eles têm seus lados positivos e os seus lados negativos. Tá tentando me convencer ou me elogiar? Os dois. Com toda certeza, o lado negativo da temporada 4 é que ela não é aquela injeção de adrenalina que a temporada 1 é. Porque na temporada 1, cada semana você estava num lugar diferente do mundo, enfrentando vilões diferentes e desenvolvendo a equipe. Na temporada 4, você passa 4 episódios em Marte. E as cenas de ação que você tem nesses 4 primeiros episódios, elas são em proporções muito, muito menores. Só que em compensação, cada cena de ação que você tem ali, ela ajuda a desenvolver os personagens que a gente tem na temporada. Porque assim, eu também reassisti os episódios da 4ª temporada e eu fiquei muito, mas muito surpreso em como que o Mutano é tratado do problema mental da saúde dele desde o início. Desde a primeira frase do Mutano, gente. Da primeira cena de ação do Mutano. Eles já vão trabalhando o colapso dele pra chegar lá no final e você entender por que ele chega naquele nível. Desde o início foi tudo planejado. E esses pequenos detalhes ajudam demais a 4ª temporada a crescer ainda mais. Porque, ok, não tem dinheiro pra cena de ação, batalha não é tão legal, mas eles compensam com personagens mais maduros, dilemas mais complexos, assuntos muito mais complexos, e eles conseguem abordar todos esses assuntos numa maestria, com diálogo, desenvolvendo personagem, fazendo sentido para todo mundo e tudo friamente calculado para desenvolver os personagens, levar eles do ponto A pro ponto B de um jeito que é legal para esses personagens e também pro universo de Justiça Jovem. Porque, por exemplo, quando o Justiça Jovem mata um personagem, como foi o caso do Wally lá na segunda temporada, é uma coisa que nos machuca, porque a gente se importa com o Wally e porque a gente sente a dor dos personagens ali. Pô, eles perderam um amigo. E aqui na 4ª temporada tem um momento que é muito parecido, que a gente vê o Kal Duran junto com a Asa Noturna e eles refletindo sobre a morte do Superboy. A gente sabe naquele momento que o Superboy tá vivo, mas não importa, porque a gente mesmo assim sente, porque esses personagens que a gente se importa, eles estão sentindo. Gabriel, mas eu tô confuso, então. Você acha a primeira temporada melhor do que a 4ª ou a 4ª melhor que a primeira? Assim, curto e grosso, pra mim a melhor temporada ainda é a primeira, pela história, pela questão da luz, pela questão do traidor, que é o mistério que eles vão levando a temporada inteira. A relação um pouco mais presente do Batman, da Liga da Justiça, que é uma coisa que eu senti um pouco falta na 4ª temporada. Eles estão ali, mas com exceção do Superman, eles estão só pra dar um apoio tático, e não um apoio moral como eles davam ali na primeira temporada. Com a exceção da Canário Negro, que ela faz esse papel aí na 4ª temporada brilhantemente. Enquanto que na 4ª temporada a gente tem esses arcos individuais que são excelentes pros personagens, mas quando a gente olha o conjunto da obra, a temporada 1 com a temporada 4, não tem como não pensar que a história da temporada 1 ela acaba sendo superior. O mistério da luz é extraordinário. E daí no meio tá o Lex Luthor, e o Lex Luthor tá na luz. E aí tem aquele episódio do Coringa, aquele episódio do Clarion, que ele cria 2 terras. Embora a gente tenha episódios um pouco mais desconectados e inúteis para a história de uma forma geral na primeira temporada, esses primeiros episódios ainda são extremamente divertidos, muito bons, desenvolve individualmente esses personagens também. E os episódios que são importantes, eles avançam a história de um jeito totalmente inédito, que você fica do início ao fim querendo saber o que vai acontecer. Pô, pra mim o plot twist envolvendo o Ricardito é extraordinário, velho. Demais. E talvez tenha faltado um pouco disso na temporada 4 pra superar a temporada 1. Eu era o dedo duro? Talvez
talvez individualmente os personagens estejam até melhores na temporada 4 do que na temporada 1, mas o conjunto da obra, da história, aquele momento que cai o seu queixo e você não estava esperando por isso, isso não acontece na temporada 4, ou talvez aconteça, mas não é tão bom como na temporada 1. E daí você junta isso com o fato que a temporada 4 não tem cenas de ação tão boas quanto a temporada 1, e eu acho que a resposta para esse dilema de qual que é a melhor temporada de Justiça Jovem fica muito claro que é a temporada 1. Eu acho que a temporada 4 ela rivaliza muito mais com a temporada 2. Porque a temporada 2, ela é muito boa também. Tem aquele negócio dos The Reach e tal, que é muito legal. Ela é tão imprevisível quanto e tem tantos desenvolvimentos de personagens. Não, pô, acho que agora, até pensando melhor, a temporada 2 é melhor que a temporada 4. Porque tem aquele diálogo do Superboy com a Megan, quando ela invade a mente dele, que é pura perfeição. A questão toda é que quando a gente olha pro passado, ali a temporada 1 e 2, o nível das cenas de ação, o nível do roteiro, velho, é realmente muito alto. É muito, muito alto. E não é nenhum demérito a temporada 4 ser inferior à temporada 1, porque eu acho que a primeira temporada de Justiça Jovem, ela rivaliza com as melhores temporadas do desenho clássico da Liga da Justiça. Ela rivaliza com a primeira temporada do Batman Animated Series, pra vocês terem uma noção do quanto que é bom. Rivaliza com a terceira temporada do The Batman dos anos 2000, que é maravilhosa aquela temporada. A gente tá falando de uma das melhores temporadas de um desenho de todos os tempos da DC. A gente tá falando de uma temporada 10 de 10. A temporada 4 de Justiça Jovem, maravilhosa, mas como eu disse no outro vídeo, nota 9, 8,5, muito próxima das melhores temporadas da DC de outras animações, mas faltando aquele plus pra ser 10 de 10 inquestionável e até superior. Não acho que supere não, gente. Mas assim, ó, vamos falar um pouco, né, individualmente de cada arco que a gente teve nessa temporada 4, porque foram 6 arcos. O arco de Marte, o arco ali da Tigresa, o arco da criança, o arco do Calduran, o arco da Rocket e o arco final do Asa Noturna. Assim, ó, logo de cara eu já vou falar pra vocês que, pra mim, todos esses arcos é nota 8 pra cima. Não tem, assim, um arco ruim. São todos bons pra muito bons e até excelentes. Contudo, todos eles, individualmente, eu tenho pequenos nitpicks que acabam impedindo que eles sejam 10 de 10. Por exemplo, reassistindo o arco do Aquaman, o arco do Calduran ali e Atlântida, ele, até o último episódio, ele é o melhor de todos. Aí a gente chega no último episódio, a gente tem aquela revelação final. O jeito que o episódio termina, eu acho que ele é um pouco anticlimático. Mas de uma forma geral, os 3 primeiros episódios são muito bons, mas o quarto cai um pouquinho de nível. Eu acho que todos esses 6 arcos, eles têm momentos assim. Ou eles começam um pouco pra baixo e depois ficam muito bons, ou eles começam perfeitos e vão caindo lentamente. E de novo, né, não é que eles caem de 10 para 0, né? Eles caem da nota 9 para nota 7 ou para nota 8. Sabe, eles ficam navegando ali entre o ótimo e o bom. Então assim, ó, eu me propus aqui a ranquear os arcos e eu vou fazer isso. Eu acho que em 6º lugar tá o arco ali da Rocket. E como eu disse, a ideia toda da jornada da Rocket, eu acho que foi excelente. O início ali do primeiro episódio dela é maravilhoso. As referências do Jack Kirby, a história com o filho dela, a equipe que ela leva pra Nova Gênesis, é ótimo. Só que à medida que a história vai avançando, eu não acho que esse episódio, que é quase nota 10, ele consegue se sustentar à medida que a gente vai alcançando. A gente tem um desfecho muito bom, que é aquela luta final com o Lord Zod, que eles acabam acordando Prometiano, tudo ali é extraordinário. Mas os 2 episódios do meio, eu acho que eles não agregam tanto pra história de uma forma geral. Então é um arco que eu acho muito bom, eu amo por causa das referências de Nova Gênesis, mas eu acho que entre os 6 arcos, ele acaba sendo o pior. Em 5º lugar, eu acho que fica o arco de Marte. O arco de Marte tem um momento mais emocionante da temporada, que é a Miss Marty chorando no altar dela depois de perder o Superboy. Cara, aquela cena ali que aparece nos créditos é 10 de 10. Aquele final ali é muito bom. E esse é um arco que pra mim melhorou ainda mais depois de reassistir, porque eu comecei a olhar as nuances do Mutano, do Superboy, os segredos que eles colocam no Lord Zod, que quando eu assisti pela primeira vez eu não fazia ideia, e agora depois de reassistir sabendo tudo que acontece, eu consigo ver os trâmites da história muito mais legal. Então é um arco que cresceu ao reassistir a história. Todo o negócio envolvendo as castas ali de Marte, eu acho que fica muito legal. A estética de Marte é muito boa, mas é um arco que, na minha opinião, se prejudica muito por causa das cenas de ação. Porque esse arco de Marte, quando ele estreou, porque ele foi o primeiro, muitas pessoas começaram a assistir e droparam no meio
porque não estavam vendo muita ação, era muito papo. E isso é uma coisa que depois de reassistir me pegou também. As cenas de ação que acontecem ali, todas elas fazem sentido. Pro Mutano é extraordinário umas cenas de ação ali. Mas são cenas de ação um pouco chatas, ainda mais quando a gente compara com a primeira temporada. Uma outra coisa que pega é que como eles estão em Marte e todo mundo se comunica por telepatia, ninguém abre a boca em 4 episódios. E isso irrita um pouco, sabe? Passa um pouco a ideia que a animação é muito barata. E eu também acho que eles subaproveitaram um pouco a ideia ali de Marte. Porque todo aquele clima político, social que tem em Marte, eu acho que eles poderiam ter investido muito mais se eles tivessem feito um episódio inteiro só pra falar disso. E no fim a gente acompanha esse negócio de Marte ao mesmo tempo que a gente vê o negócio do casamento deles e meio que fica parecendo que o negócio de Marte é mais filler pro casamento. E tinha que ser o contrário, sabe? O negócio de Marte tinha que ser mais importante que o casamento. Mas a realidade é que eles investem muito mais tempo nas cenas do casamento do que nas cenas envolvendo o negócio de Marte. E eu acho que isso prejudica um pouco o arco de uma forma geral. Mas mesmo assim, né? Ainda é um arco bem legal. Principalmente o último episódio que envolve a morte do Superboy. Em quarto lugar é o arco ali da Tigresa. E esse daqui é um arco que eu considero muito bom. E eu mal tenho críticas envolvendo ele. Todas essas cenas finais de crédito dessa saga que envolve uma leitura de um texto de um livro, pra mim são perfeitos. É uma ótima metáfora pro que tá passando na história. Eu gosto muito de como que esse arco pega essa ideia que é uma invasão numa ilha e eles colocam tudo focado na Tigresa de um jeito muito, muito legal. E também é nessa saga que tem um flashback envolvendo o Coringa, aquele negócio da Bárbara Gordon virando o Oráculo. E foi uma mudança de origem dela virar o Oráculo que eu achei que ficou muito boa. As conexões que eles fazem com as outras temporadas do desenho é muito legal, porque esta aqui é a mini saga que mais depende de informações das outras temporadas. Porque pra você realmente se importar com a Lince e a Artemis, né, o mestre dos esportes, você tem que ter acompanhado toda a bagagem ali da primeira e segunda temporada. E quando você vem com essa bagagem, você realmente se importa com esses personagens e você entende o quão trágico é essa história da Artemis. E pra mim esse é um arco muito, muito bom. Talvez assim eu até devesse colocar ele mais alto. Mas é que os demais arcos, eles estão um pouquinho mais no meu coração, sabe? Porque em terceiro colocado, eu coloco o arco do Aquaman, né? O Kal Duran. Esse foi o primeiro arco de quando a temporada foi retomada em março. E o meu hype pra retomada da temporada tava muito alto. Eu realmente queria ver o resto. Estava sedento por novos conteúdos de Justiça Jovem. E esse arco estreando aí foi demais. A abertura foi ótima. Aquele negócio de continuar a história do Arion dentro de Atlântida, a profecia, a ligação que eles fazem da história de Atlântida com a história da criança, com duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, pra mim é um dos momentos altos da temporada. E também não tem como não gostar dessa saga, porque é a saga do Kal Duran. O nosso Aqualad, que virou Aquaman, é um dos melhores personagens do desenho. Ponto. E esse arco desenvolve do início ao fim o Kal Duran. É muito bom. Se fosse pelos 3 primeiros episódios, ele facilmente estaria no top 1. Mas o último episódio eu achei que ficou um pouco anticlimático. Aquele negócio, né, do Mestre dos Oceanos de colocar a coroa e ele evaporar. Nem sequer ter uma luta final, eu acho que acabou deixando um pouco a desejar. E eu também acho que quem tinha que virar rei de Atlântida era o Kal Duran, e não a Mera. Eu acho que teria feito muito mais sentido pro arco do personagem, já que ele tanto carrega nas costas o peso do mundo. Ele poderia tirar umas férias ali depois, né, pra descansar, e daí virar rei. Não sei, eu acho que teria sido legal. Enfim, esse é um arco muito, muito bom, que eu só queria que o final estivesse no mesmo nível que os 3 primeiros episódios. Em segundo lugar, eu coloco a saga da criança, e cara, essa daqui é uma das minhas favoritas. Porque as cenas de ação dessa saga são muito boas, eu adoro esses flashbacks envolvendo a história da DC, contando a origem de Atlântida, contando como que o Clarion conheceu o Vandal Savage, mostrando ali a origem da luz, né, praticamente. A criança é uma excelente vilã. O negócio da Ordem do Caos e da Ordem funciona muito bem, eles explicam muito bem. A interpretação que eles têm de algumas coisas da DC, eu gosto muito. O fato deles colocarem o Clarion como um grande ser super, hiper, mega poderoso, e depois eles colocam alguém ainda mais poderoso que é muito mais forte que o Clarion, mostra os riscos da temporada. Sem falar que o episódio final dessa saga não decepciona, as lutas nunca decepcionam, a gente tem um desfecho do Elmo do Destino, que assim, ó, é maravilhoso. As referências às histórias da DC, pra mim assim, ó, essa foi uma excelente saga pra encerrar a primeira parte da 4ª temporada, e por isso aqui tá em segundo. E
E em primeiro lugar, a saga do Asa Noturna, ou melhor, a saga da Justiça Jovem. Porque a saga final, embora não seja uma excelente saga do Asa Noturna, é uma excelente saga da Justiça Jovem, da equipe se reformando. É a típica história da banda que volta e tem que enfrentar uma nova ameaça. É uma nova turnê, eles estão desajustados, mas eles ainda têm o clique pra fazer tudo dar certo. E é exatamente isso que acontece aqui. Eles têm dois vilões que funcionam muito bem, que foram sendo desenvolvidos ao longo de toda a temporada, que é o Lord Zod e o Zod. Pra mim, eles trabalharam muito bem esses dois vilões pra chegar aqui e só fazer com que eles sejam vilões. Você nem precisa desenvolver muito eles, porque você já fez isso antes na temporada. E por justamente ser um arco que foca na equipe, eles se aproximam muito mais do formato da série original, da primeira temporada. Eu gostei muito como que o Superman chegou no último episódio e você não sabia se ele poderia viver ou morrer. E no final ele acabou ajudando na batalha final. Eu gostei de todos esses detalhes. E a gente ainda tem a perfeição, que é aquele epílogo com o casamento da Megan, que é uma ótima forma de fechar o ciclo da temporada, porque a temporada começa com eles querendo casar. E daí aqui eles se casam na Terra, com todo mundo aparecendo. Perfeição! E você tem a cena pós-crédito, que é aquela cena pós-crédito perfeita, que aparece Darkseid, Black Mary, Supergirl, todos aliados ali como as fúrias do Darkseid, que é aquele final perfeito! Perfeito! E por isso que pra mim a última temporada é a minha favorita. Poderiam ter focado mais no Asa Noturna? Poderiam. Poderiam ter feito só uma saga pro Asa Noturna? Também poderiam. Mas essa saga pra equipe original, cara, funciona, é nostálgico, mas também é maduro, mostra a evolução do seriado, mostram como que eles deixaram de ser meros sidekicks pra virarem heróis, culminando com todas essas outras sagas que estavam atrás deles, nesse negócio gigante que é a invasão do Zod no final. E pra mim, a saga final é a melhor da quarta temporada. E como eu disse, essas 6 sagas formam essa temporada 4, que é muito boa, numa nota 8,5, mas, né, não supera a perfeição absoluta que é a temporada 1. Mas chega perto, é muito boa. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. De repente vocês assistiram, não gostaram da temporada 4, ou vocês acharam a melhor temporada, por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí, muito obrigado, e dá-lhe descer, e renovem Justiça Jovem, Save Earth 16. E esse foi o vídeo da crítica final de Justiça Jovem, temporada 4. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.